E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para resolver um exercício clássico de geometria analítica, que é meio que um exercício, meio que uma dedução de uma fórmula que é bem importante para o trecho final do curso, que é sobre rotação de vetores. A ideia básica é, você tem um vetor em 2D com coordenadas pré-definidas, e a gente quer saber como fica esse vetor se a gente rotacionar ele de um ângulo genérico θ. A ideia é deduzir quem são essas coordenadas novas em função das coordenadas antigas e do ângulo θ. Nesse exercício a gente vai fazer a dedução, mas nada impede, de acordo com o professor que você tem, de você simplesmente pegar e decorar a fórmula pronta. De qualquer forma, é legal você saber, em termos de cultura, de curiosidade, de conhecimento matemático, a dedução da fórmula. Ela é bem simples, vai caber nesse vídeo curto que a gente vai fazer hoje, e eu espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Pois bem, vamos começar o problema de hoje, como de costume, pelo enunciado. O enunciado desse é bem direto. Ele diz: seja V, coordenada xy, um vetor bidimensional não nulo. Determine as coordenadas do mesmo vetor após ele sofrer uma rotação de θ no sentido anti-horário. Observação: as coordenadas do vetor após a rotação ficarão em função de x e y, as coordenadas antigas, e θ, o ângulo de rotação. Pois bem, para resolver esse problema, o que a gente precisa saber é, primeiro, definição de seno e cosseno. Se você tem um triângulo retângulo e um dos ângulos dele a gente chama de ângulo θ, com exceção do ângulo reto, aí a gente define para esse triângulo a hipotenusa como sendo o maior lado, oposto ao ângulo reto, o cateto que não encosta no ângulo θ como sendo o cateto oposto, e o cateto que encosta nesse ângulo θ como sendo o cateto adjacente. A gente define para esse triângulo seno como sendo a razão entre cateto oposto por hipotenusa e cosseno como sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. É simplesmente uma medida de proporção entre dois lados de um triângulo. A ideia é que tanto faz o tamanho do triângulo, se esse ângulo for fixo, digamos, sei lá, 15 graus, a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo que tem um ângulo de 15 graus é sempre o mesmo. E aí esse é o valor que a gente chama de seno. Outra coisa, a gente também vai precisar saber as fórmulas do seno e do cosseno da soma. Se a gente tem dois ângulos A e B, então o seno da soma, seno do ângulo A mais B, é o seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. É aquela que tem aquela frasezinha conhecida de minha terra tem palmeiras, onde canto sobe A, seno A, cosseno B, cosseno A. E para o cosseno também existe uma fórmula, cosseno da soma, cosseno de A mais B, é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. E se vocês são fãs dessas frases que ajudam a decorar, cosseno é chato, o que é chato coça, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. No caso de vocês estarem curiosos, eu fiz um vídeo nos primórdios do canal ainda, que eu fiz a dedução dessas fórmulas para soma de seno, soma de cosseno. Se vocês tiverem curiosidade de saber de onde veio, vou deixar um cardzinho passando aqui em cima, que é cultura, é uma coisa legal de saber de onde veio. Mas para esse exercício a gente não precisa saber a dedução deles, só que essas fórmulas funcionam e como elas são. Beleza, vamos lá, vamos resolver esse problema agora. Para resolver esse problema, vamos começar fazendo um esboço a princípio sem pretensão. Eu vou desenhar um vetor genérico, e eu vou desenhar esse vetor como sendo o nosso vetor base, e vou desenhar em azul um segundo vetor que é o vetor original rotacionado de um ângulo θ qualquer. Aí vamos dar nomes para as coisas. Eu vou chamar de x e y as coordenadas do ponto final do vetor. Aí, geometricamente, x é a projeção no eixo x, y é a projeção no eixo y desse ponto. E vou fazer a mesma coisa para o ponto azul e vou chamar as coordenadas dele de x barra, y barra. E aí, a mesma coisa, x barra é a projeção desse ponto no eixo x, y barra, projeção no eixo y, e esses valores x barra, y barra, x e y são as coordenadas do vetor depois e antes da rotação, respectivamente. Vou chamar também aqui de alfa, o ângulo original que o vetor tinha com eixo x antes da rotação, e θ, o ângulo que ele faz para girar. É o ângulo entre o vetor antes e depois da rotação, que é o mesmo nome que ele deu no enunciado. Então, θ, a princípio, é o nome que o enunciado obrigou a gente a usar. Alfa eu só escolhi porque achei que era um nome bonitinho para o ângulo. Aí, vamos realocar o desenho agora. E uma coisa que a gente vai usar também é o tamanho do vetor. Eu vou chamar o tamanho do vetor de uma distância r. E uma coisa importante é que essa distância do vetor, esse tamanho do vetor, distância desse ponto de origem, é a mesma tanto para antes quanto depois da rotação. Porque o movimento que a gente faz é simplesmente rodar o vetor. Se você roda ele, o tamanho não muda.
Então, esse valor R é o mesmo tanto para o vetor antes da rotação, em vermelho, quanto para depois da rotação, em azul. Aí, vamos olhar esse triângulozinho aqui em vermelho. Esse triângulo vermelho a gente tem o ângulo agudo é alfa, o cateto oposto ao alfa vale y e o cateto adjacente vale x. Isso quer dizer que, se a gente for calcular o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ele vai ficar x, que é o cateto adjacente nesse triângulo, dividido por r. Ou, se a gente jogar o r multiplicando, x vale r vezes cosseno de alfa. Mesma coisa se a gente fizer para o seno. O seno vai ser o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa r. Então a gente tem que y vale r vezes seno de alfa. Agora vamos considerar o triângulo azul. A hipotenusa é o mesmo r, só que o ângulo ele não é só o θ, ele é o θ mais o alfa, porque você já tinha o ângulo alfa original, e você rotaciona mais um θ, o que você tem é a soma dos dois ângulos. Então a gente tem para esse triângulo azul aqui, que o cosseno do ângulo alfa mais θ vai ser o cateto adjacente, x barra, dividido pela hipotenusa r. E aí, mesmo esquema, jogo r multiplicando, x barra vale r cosseno. E aí, mesmo esquema, jogo r multiplicando, x barra vale r vezes cosseno de alfa mais θ. O seno do ângulo alfa mais θ vai ser o cateto oposto, y barra dividido pela hipotenusa r. Aí a gente deduz que y barra vale r vezes seno de alfa mais θ. Feitas essas contas iniciais, vamos organizar esses dados. A gente tinha os valores das coordenadas x, y em função de r, seno e cosseno do ângulo alfa. Aqui, essa dedução que a gente fez agora há pouco. E a gente tem as coordenadas de x barra e y barra usando o mesmo r e o seno e o cosseno do ângulo alfa mais θ. Nessas coordenadas aqui, eu vou usar agora as fórmulas da soma do seno e soma do cosseno. Então, para a fórmula do cosseno, que é aquela do cosseno é chato, que é chato cossa, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, a gente vai obter que x barra vale r vezes cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Para o y barra, que vai usar seno, a gente usa aquela formulinha do minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Então vai ficar r vezes seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Agora, essa aqui eu vou fazer distributiva do r, basicamente passar o r multiplicando todo mundo. Quando a gente faz isso, a gente obtém x barra vale r cosseno alfa vezes cosseno θ, menos r seno alfa seno θ. E o y barra vale r seno alfa cosseno θ, mais r cosseno alfa seno θ. Aqui vai acontecer uma coisa bem legal. A gente tinha aqui no problema original de que r vezes cosseno de alfa valia x e r vezes seno de alfa valia y. Então, quando a gente volta aqui no ponto que a gente estava, este r vezes cosseno de alfa ele vale x e esse r vezes seno de alfa vale y. Do mesmo jeito, esse r vezes seno de alfa vale y e esse r cosseno de alfa vale x. Então a gente consegue tirar o alfa da jogada, porque o alfa ele não era um dado inicial. Os dados iniciais eram x, y e o ângulo θ de rotação. Quando a gente faz essas substituições, a coordenada x barra vai ficar r cosseno de θ menos y seno de θ. Y barra vira y cosseno de θ mais x seno de θ. Os livros costumam organizar x primeiro e y depois. Então, o formato mais tradicional de deixar essa fórmula é esse aqui, invertendo a última coordenada, deixando x seno mais y cosseno. Essa é a famosa fórmula para rotação de ângulos, de vetores. Aí vamos dar um destaque aqui, dar um destaque maior ainda, e encerrar por enquanto. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Ele é um clássico do curso de Geometria Analítica. O final do curso de Geometria Analítica, ele costuma cobrar muito a ideia de rotações, translações, reflexões. E a rotação ela tem uma fórmula meio esquisita, porque envolve seno, cosseno, ângulo. E eu acho legal ver a dedução. Fora que, por ser um exercício clássico, eu já vi isso ser cobrado em listas de exercício, provas e coisas do tipo. E, mais uma coisa, antes da gente se despedir, lembrar vocês que se vocês quiserem deixar um comentário, fazer uma pergunta, fazer um pedido de algum tipo de questão que vocês queiram ver, fazer um elogio, tirar uma dúvida, propor uma questão desafio, fiquem à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem um contato mais direto, ó, estão passando aqui meus contatos diretos. E eu espero de verdade poder ver vocês no futuro e agradeço vocês por estarem comigo até esse momento do vídeo hoje. Obrigado, pessoal, e até a próxima.